Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 8º dia já de propósito. Meu Deus, já passou tudo isso, gente. Uma semana completa. Começar aí dando parabéns às mulheres e homens por essa primeira semana. Dizer para vocês ficarem firmes, perseverar, continuar, que o Senhor tem muito, muito mais para nos entregar. O Senhor, ele é uma fonte inesgotável de amor, de conhecimento, de sabedoria. Então, se você chegou até aqui, persevere, continue. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 8 de Provérbios. Já pega a sua Bíblia, seu caderninho de anotação. Tá frio aí onde você tá, chovendo? Manda pra mim aí um emoji pra gente interagir e saber. Aqui tá chuva e frio e preguiça e sono. Meu Deus, que dia que foi que a gente estudou sobre a formiga? Vai ter com a formiga preguiçosa, tá aqui, ó. Capítulo 6, olha lá, tá chovendo lá na Nara, na Gabi, muito frio e chuva na Michele. A Michele também não é daqui, né? Acho que é São Paulo. Depois manda aí pra gente também a cidade. Gente, hoje é só pras fortes, hein? Aí já passamos de 50 pessoas. Sábado, foi sábado, né, Valéria? Que a gente falou sobre preguiça. Osasco, olha aí a Daiane de Osasco, também tá chuva e frio. Tá, gente, em várias cidades. São Paulo, então deve estar mais ainda, né? Passei tanto frio sábado em São Paulo. Valinhos é cidade de frio. Eu falo de Valinhos, para você que tá chegando agora. É a cidade mais linda. Salto! Olha que legal, Michele tá em Salto. Eu lembrava que não era Valinhos, mas não me recordava direito a cidade. Tá frio em Salto? Mi, como que tá aí? De Vinhedo também? Vinhedo é pertinho, né? Também é frio. Mas Valinhos e Vinhedo, apesar de ser perto, às vezes dá bastante diferença. Eu tenho dado esses minutinhos aí no início da live, porque o Instagram, ele demora de liberar a live, às vezes, para todo mundo. Ele demora em torno aí de 3 a 5 minutos. Mas vamos começar, gente? Hoje acompanhando direto do cobertor. Ai, gente, eu confesso que nas lives eu coloco só a parte de cima. Mas embaixo eu ainda fico de pijama e meia. Um dia eu revelo para vocês. Vamos lá, capítulo 8. Aqui na minha versão, eu tô hoje com 2 versões aqui da Bíblia, NVT e a Mensagem. O título é A Sabedoria Clama, ou A Sabedoria Pede para Ser Ouvida. Como que tá aí na sua Bíblia? Tem algumas Bíblias que tá a sabedoria implora para ser ouvida, a sabedoria grita para ser ouvida. Capítulo 8 de Provérbios. E hoje o título é Não Precisa Ser Chato. Quem já teve a sensação de que a vida é chata de viver? Que a vida é um jogo de videogame, um desafio após o outro e nos traz uma sensação de ser chato. Eu quero hoje te contar que não precisa ser chato. Ontem no capítulo 7 de Provérbios, a insensatez, a loucura, o pecado, ele se apresenta como uma mulher imoral. E aqui no capítulo 8 ele se apresenta como uma mulher sábia, como a sabedoria sendo uma mulher, com ela personificada, representando por uma figura feminina. E às vezes a gente tem a sensação que a figura feminina da insensatez é uma mulher divertida, alegre, saborosa,
Lembra que o pecado ele fala manso, como uma palavra cheia de mel, e isso traz uma sensação de adrenalina, de correr perigo. E é legal correr perigo, e é legal ter essa sensação de adrenalina. E o oposto disso, sendo uma mulher chata, ranzinza, penosa, tá a sabedoria. E não é nada disso. Eu me lembro quando a gente faz essa comparação de insensatez e sabedoria e ser uma mulher divertida e chata, eu sempre lembro de uma entrevista na televisão que eu vi de um cara que eu não vou agora lembrar o nome dele, mas ele é um bandista, né? Ele tem uma religião e uma crença muito oposta à nossa como cristã, e ele teve duas avós. Uma avó era mãe de santo e a outra avó era dirigente do círculo de oração. E ele cresceu com essas duas avós criando ele. Então ele conhecia tanto uma religião quanto a outra. E quando ele chegou na fase de adolescente e juventude, que ele precisava ali fazer a escolha pela religião dele, ele escolheu a religião o bandista, a religião que ele entendeu que era mais alegre. E isso me chamou muito a atenção, porque ele disse, uma avó era muito alegre, muito divertida, muito engraçada, ela contava piada, enquanto a outra era muito triste e vivia com um semblante penoso, e vivia com um semblante ali como se tivesse numa guerra e numa tristeza, e que tinha que clamar e que tinha que orar. E eu rapidamente me lembrei da minha infância, onde os testemunhos que eu ouvia no círculo de oração era: olha, irmãs, eu tô passando por uma luta, por uma prova. E era sempre ali num semblante triste, num semblante de dor. Meninas, deixa eu contar algo para vocês. Servir a Deus não é um caminho trágico, só de luta, só de tristeza. Muito pelo contrário. A graça do Senhor nos traz alegria. É leve servir ao Senhor. É leve servir a Deus. Não é um peso. Não precisa ser fácil, mas ele tem que ser possível. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos o povo mais alegre, mais divertido. Então servir a Deus também é contar piada, também é tirar onda, também é fazer dancinha, também é ser feliz, também é dançar. Eu gosto tanto daquela canção que a gente está cantando tanto agora lá na Pai Querer. Estou te esperando. Como que é, amor? O trecho que vem dançar? Vem dançar, Maranata. Olha, ele tá dormindo ainda aqui, gente. Tá de pijama. Como que é, amor? O trecho? Estou só te esperando, vem. Vamos dançar. Lembraram, gente? O Theo Rubia tá aqui na minha sala. Essa sensação de dançar com Deus, para mim, representa muita alegria. Representa muita diversão. E a vida que o Senhor propõe para nós é essa vida. Uma vida leve, onde a gente pode dançar com Ele. E aí no verso 1, é um clamor a essa sabedoria. Estou só te esperando, vamos dançar. Dançar, ter esse compasso na vida. E a frase que eu quero que você anote hoje é: a vida não é um problema terrível que precisa ser resolvido. A vida é uma aventura alegre para ser vivida. Quando entendemos, olha que a minha tia colocou aí pra gente, quando entendemos que Jesus é maior que os nossos problemas, aí sim nós somos felizes. Quando alguém aceita Jesus, fala em festa no céu. Uau, Fer, é isso aí. Eu não consigo imaginar a vida do crente como uma vida penosa, triste, né? De luta em luta. É de luta em luta? Claro que é, mas é de vitória em vitória. É de alegria em alegria. Então hoje eu quero repreender em nome de Jesus
toda a cultura maligna que foi colocada sobre nós, de que viver a vida com Deus é uma vida difícil. Não é, é uma vida possível e alegre. Então repreenda, põe a mão aí na sua cabeça e fala: Senhor, eu repreendo toda a cultura de tristeza que foi imposta sobre mim, toda a cultura penosa de dificuldade. Servir a Deus é algo livre, é algo leve, é algo feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Uau, Nara, é isso aí. A alegria do Senhor é a nossa força. Então anote essa frase: a vida não é um problema terrível que precisa de solução, mas é uma aventura alegre a ser vivida. Uau! É isso que eu quero que você acredite. A alegria do Senhor é a nossa força. Então hoje nós vamos ver a comparação. E eu preciso que você desconstrua esse paradigma na tua vida. Destrua esse sofisma no seu pensamento de que viver a vida com Deus é algo muito difícil, quando a gente compara, parece que viver no mundo é muito mais divertido do que ir para a igreja, do que ter compromisso com Deus. Gente, vai em 3, 4 cultos para você descobrir o que é alegria. Ontem uma irmã disse assim para mim: amada, você tem uma mola no teu pé? Gente, eu saio da igreja com mais dor na minha panturrilha do que quando eu treino na academia. As meninas estão escrevendo aí pra mim: a vida não é um problema terrível que precisa de solução. É uma aventura alegre a ser vivida. Amém? Então nós tivemos aí, até agora, nesses 8 capítulos de Provérbios, 2 opções, 2 mulheres, 2 caminhos. A Bíblia nos apresenta até mesmo 2 casas: a da mulher insensata, da insensatez e da sabedoria. Qual nós vamos escolher? Então hoje nós já destruímos essa cultura de que servir a Deus é uma coisa chata. Muito pelo contrário, a gente é muito legal. Eu falo para algumas meninas, elas falam assim: nossa, depois que eu entrei aqui, né? Depois que eu entrei pro Talmidim, eu só quero ficar aqui. E eu brinco com elas: mas a gente é muito legal, a gente é muito divertida. Como que você vai querer o outro, aquilo que você tinha antes, se hoje o que a gente tem é muito mais alegre? Então eu quero contar para você que esse clamor, olha aí no verso 12: eu, a sabedoria, moro com a prudência, sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Aqui para mim fica claro, eu moro lá, eu também. Aqui fica claro para mim que Salomão traduziu e personificou a sabedoria numa mulher feminina, numa figura feminina e numa casa. Quando fala de moradia, fala de casa, fala de lugar, de endereço. Existe um endereço onde a sabedoria mora com a prudência. E é para essa casa que nós temos que ir. É para esse caminho que nós temos que traçar. É esse endereço que nós temos que colocar no nosso GPS. Tem algumas traumatizadas com GPS aí. Mas vamos lá. Uma, que é a insensatez, a loucura e o pecado, ela se apresenta de modo sedutor, de modo saboroso, como mel, divertido, mas ela corre perigo. Ela traz uma sensação de adrenalina, mas o endereço final é a sepultura, é a morte. Enquanto a outra se apresenta também como com um jeito e um paladar doce. É isso que eu queria que ficasse claro na tua mente. Não é o oposto. Não é o oposto de mel amargo ou ruim. Não é isso que a Bíblia propõe para nós. Não é isso que o Evangelho propõe para nós. Não é algo completamente o contrário do pecado. A única coisa que é o oposto é o destino. Enquanto uma leva a sepultura e a morte, a outra leva ao céu, a vida plena, a vida em abundância e a vida eterna. Mas o trajeto, o caminho não é oposto. Você não vai precisar comer amargo para ir para o céu.
A gente interpreta aquele texto às vezes errado, do caminho largo e do caminho estreito. O caminho estreito que leva para o céu está dizendo sobre escolhas, está dizendo sobre renúncia, mas não que isso vai ser um aperto para nós, não que isso vai ser difícil e penoso. Servir a Jesus é possível e pode ser leve, saboroso, divertido e também com adrenalina. E também com esse sentimento de quero mais. Então aqui nesse capítulo 8, quando ele apresenta a sabedoria, nessa personificação de mulher, nessa casa de sabedoria, ele também nos conta, aí no verso 22, que o Senhor estabeleceu essa mulher, representando a sabedoria, desde o princípio. A sabedoria estava com Deus desde o princípio. Quem consegue pegar essa chave aqui junto comigo? Lembra que a sabedoria é Cristo? Quem estava com o Senhor lá na criação do mundo? Quem foi que se fez verbo? Quem foi que se fez carne depois? Quem é essa pessoa? Quem consegue lembrar do primeiro dia do propósito, há uma semana atrás? Quem é essa pessoa? Vamos abrir. Aê! Jesus Cristo. Vamos abrir em Colossenses de novo esse texto tão poderoso para nós? Abre aí Colossenses capítulo 2, verso 3. Na verdade, meio do verso 2 já traz essa revelação para nós. Colossenses 2, final do verso 2 e começo do 3. E tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Que é o próprio Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Existe uma chave poderosa para a nossa vida, de sabedoria, de saber viver a vida de uma forma leve. Não precisa ser chato servir a Jesus, não precisa ser impossível, não é uma coisa penosa e triste. Cuidado com o evangelho que você está vendendo e apresentando para o seu filho. Não apresente Jesus, Deus, como algo punitivo, pesado. Vamos, você tem que ir para a igreja, você tem que servir a Jesus, você tem que acordar chato, você tem que acordar chato. Você tem que acordar cedo, que às vezes é chato. Você tem que... Não, você não tem que nada. É um prazer servir a Jesus. É um prazer estar na casa do Senhor. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes o Neto fala assim pra mim: cansei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Brincando, obviamente, mas o que a palavra diz é: alegrei-me. É esse evangelho que você tem que apresentar para o teu filho. Um evangelho leve, alegre, divertido e possível. É esse caminho. E quando ele vai dizer aí, no verso de número 30, eu estava lá, ao lado, como arquiteta. Você está acompanhando aí, verso 30? Eu era sua alegria constante, sempre executando em sua presença. Salomão está revelando para nós que lá no princípio do mundo, quando Deus fez, quando Deus constituiu, lá quando não existia nada, quando ele fez o mundo, estava com ele Jesus, a sabedoria, o verbo. Quando ele diz: haja céu, haja terra, haja mar, haja montanha, haja dia, haja luz, haja treva, haja noite. Quando ele estava dizendo isso, era a palavra de Deus que estava na boca dele, era o próprio Jesus. Porque lá no Evangelho de João, vai começar o Evangelho dizendo: eu era o verbo que se fez carne, o verbo de haver, de existir. Então quando a gente olha lá para o início de tudo, quem estava com Deus? O próprio Jesus. Jesus não é um plano B. Quando o pecado veio ao mundo, nossa, agora eu vou ter que arrumar uma solução. Não, Jesus já existia desde a fundação do mundo. E junto com Jesus estava quem? A sabedoria. Como uma mulher representando como a sabedoria e uma arquiteta. Olha que revelação poderosa. Eu estava ao lado como arquiteta. Eu era
a alegria constante, sempre executando em sua presença. Uau, isso é muito poderoso, você precisa entender isso. Que se você não entender que a sabedoria está em Cristo, que a sabedoria está em Jesus, e Ele estava desde a fundação do mundo, nós vamos cair aonde por um momento Jó caiu. Quando fala de fundação do mundo, eu não consigo não lembrar de Jó. Eu não vou ter tempo aqui, mas eu queria muito que você lesse e estudasse o livro de Jó. Jó não é uma história da caronchinha, não é uma história de ficção. Eu amo tanto a Bíblia porque eu tenho certeza do que tudo que está aqui é a mais pura verdade e aconteceu de fato. Jó é um homem que tudo que tinha de mais trágico para acontecer na vida de um ser humano aconteceu na vida dele. Em 2 capítulos. Capítulo 1 e capítulo 2 é toda a tragédia da vida de Jó. E o Senhor vai ouvir a oração de Jó e vai mudar a sorte de Jó só no capítulo 42. Ou seja, ele passa 40 capítulos só ali, no discurso, nos amigos. E ele cai num erro em querer questionar a sabedoria de Deus. Ah, meu Deus do céu. Vamos abrir aí no capítulo 38 de Jó. Jó está antes de Provérbios. No capítulo 38, gente, eu leio o texto e eu fico imaginando a cena, sabe? É mente fértil também que o Senhor nos dá, né, como mulher. E eu fico imaginando a cena. Olha isso, o Senhor desafia Jó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria? Com palavras tão ignorantes, prepare-se como um guerreiro. Olha só Deus chamando Jó pro ringue. Prepare-se como um guerreiro, pois eu lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Gente, eu numa dessa eu saio correndo. O Neto tá rachando aqui em casa. Já pensou, gente? Deus te chamar, como que chama mesmo aquele negócio da política que faz? Quando debate. Já pensou, gente? Deus, o próprio Deus, chamando Jó para um debate? Já pensou? Vamos chamar aí a Sandra. Já pensou, Sandra? Deus te chamando para um ringue, para um debate? Sandra, se prepare como uma guerreira, porque eu vou fazer algumas perguntas a você e você vai ter que responder. Gente, eu fujo que eu não deixo nem sombra para trás. Eu não deixo nem sombra para trás. Como é que pode a gente questionar a sabedoria de Deus? E aí Deus vem, gente, mas com os 2 pés no peito de Jó. E ele começa a dizer assim, verso 4, capítulo 38 de Jó. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Verso 8, eu vou correr aqui para dar tempo, tá bom? Quem estabeleceu os limites do mar, Jó? Pensa, Deus perguntando para Jó. Vamos correr mais um pouquinho. Verso 17. Você sabe onde ficam as portas da morte? Verso 18. Você tem ideia da extensão da terra? Gente, essa DR é muito top. Verso 22. Você alguma vez visitou os depósitos da neve? Verso 25. Quem definiu os percursos dos relâmpagos? Gente, eu vou perguntar para Jó, o que você fez? Você saiu correndo? Você ficou lá? Verso 26. Quem fez a chuva cair? Eita! Verso 38. Você é capaz de controlar as estrelas e amarrar as estrelas no céu? Gente, é Deus perguntando para Jó. Quem é você para questionar minha sabedoria, amado? Onde você estava? E ele continua, verso 36. Quem dá a intuição ao coração e o instinto à mente? Senhor. Vai vendo. Capítulo 39. Na minha Bíblia tá assim. O Senhor continua com o seu desafio. Gente, nessa hora não ia ter... Eu já teria fugido, dado linha a tempos. E no capítulo 40,
Deus conclui com esse... Eu fico imaginando essa cena. Eu dava tudo para ver essa cena, uma imagem disso. Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que você tem as respostas? Ai, sebo nas canelas. Por que eu tô dizendo isso para você? Porque quantas vezes você já disse, Senhor, por que isso? Senhor, tá tudo errado. Será que eu e você já não fomos como Jó? Será que eu e você já não questionamos a sabedoria de Deus? Lembrando que eu preciso que isso fique claro na tua mente. Claro. Se a sabedoria de Deus é a pessoa de Jesus encarnada, se junto com ele, lá na fundação do mundo, estava na presença de Deus, criando o mundo, o próprio Jesus, e Salomão diz que ele imagina que a mulher como sabedoria também estava, ou seja, é a sabedoria de Jesus que estava ali. Quem somos nós para questionar o próprio Deus? Quem somos nós para questionar o próprio Jesus? Será que você consegue se imaginar nessa cena? Deus voltou? Recebi uma ligação aqui no celular. Desculpa. Colégio Fundamento. Voltou. Gente, tá ligando aqui da escola sem parar. Vamos lá, liga lá, amor, pra eles pararem de ligar aqui. Voltou? Tá todo mundo aí? Pra mim aqui, voltou. Então vamos lá. Então a gente imagina, a gente pode imaginar essa cena. Então todas as vezes que você for tentar questionar Deus e tentar questionar a sabedoria de Deus, você vai lembrar de Jó. Entender que em 2 capítulos ele perde tudo. Deus muda a sorte de Jó só no capítulo 42. Passam-se 40 capítulos. Mas no meio do caminho, ele começa a questionar. Cuidado para não cair nesse engano e nesse erro terrível. Quem somos nós para questionar a sabedoria de Deus? E eu quero concluir com vocês lá no capítulo 8 de Provérbios, que é onde está o nosso estudo. Hoje, então, nós falamos sobre servir a Deus não é algo chato. A gente é muito legal. Você tem que tomar cuidado com o evangelho que você está apresentando aos seus filhos. É possível servir a Deus. A vida não é um problema terrível que precisa de solução, mas é uma aventura alegre a ser vivida. E entender que a sabedoria de Deus sempre esteve desde a fundação do mundo. E se isso é verdade, quem somos nós para duvidar ou questionar a sabedoria? Olhar para a sabedoria como uma arquiteta que estava desde a fundação do mundo. Eu era sua alegria constante. Grifa isso na sua Bíblia, é verso 30, tá bom? Eu era sua alegria constante. E eu quero concluir lendo para vocês a partir do 32. Por isso, meus filhos... Desculpa, gente. Verso 32. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Uau! Ouçam minha instrução e sejam sábios. Não a desprezem. Felizes são os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Aqui é uma figura de linguagem representando a sabedoria como uma mulher e como uma casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Verso 36, quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo, e todos que me odeiam amam a morte. Aleluia. Na segunda não é braba, é abençoada. Aê, nossa segunda não é braba, é isso aí. É abençoada. Vamos orar então, meninas?
Perdemos uns minutinhos aí por conta da live que travou, que eu recebi uma ligação aqui no celular. Amanhã nós vamos continuar com essa mesma ênfase. Então, se você que está aqui hoje, faz um esforcinho para estar amanhã ao vivo, porque o capítulo 9, na verdade, ele é uma continuação do 8. Ele, se você começar a ler aí, ele continua falando sobre casa, como uma mulher. Então eu queria concluir esse raciocínio com vocês amanhã, tá bom? Eu espero vocês amanhã às 8. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor nos confronta, o Senhor nos ensina, o Senhor, assim como fez com Jó, o Senhor hoje debate conosco e nos traz a revelação da tua palavra, dizendo: quem somos nós para questionar a sabedoria de Deus? Quem somos nós para achar que viver com Deus é algo chato, difícil e penoso? Não é. O Senhor é a alegria, o Senhor é fonte de alegria, e te servir, Pai, é um prazer. E te servir, Pai, é o combustível da minha vida, é aquilo que me move, é aquilo que me faz querer estar aqui todos os dias. Eu te amo, Jesus, e eu quero que essa mesma alegria de te servir inunde o coração de todas as mulheres e homens que estão participando desse propósito e desse desafio. Nós te agradecemos, te entregamos e te consagramos mais essa segunda-feira e essa semana, em nome de Jesus. Amém. Que palavra maravilhosa, né, meninas? Vamos encaminhar? Não esquecem do nosso Spotify, tá tudo lá como podcast em áudio. Manda para as pessoas que você sabe que tá trabalhando nesse horário, dirigindo, assim dá para elas irem ouvindo também. Deus abençoe. Até amanhã.